Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como passaram aí a semana? Eu espero que passaram tudo bem, que foi bênção na sua vida. Antes de começar, eu quero que vocês ativem o sininho. Toda vez que tiver um tema, vocês vão estar recebendo, né, o podcast que vai, né, para vocês não perder nada, tá bom? Então não esqueça de ativar, de compartilhar essa palavra, tá bom? Boa tarde, minha amiga linda. Tudo boa bem? tarde, tudo bem? Que saudade. Boa tarde, pessoal. Como vocês passaram a semana? Espero que bem. Como vocês ouviram, né, nosso tema de reconstrução da semana passada? Benção. Foi bênção? Menina, Deus tem falado tanto, Sim, né? sim. Que forte. Cada passagem, cada capítulo de Neemias, muito forte. Eu também fiquei com essa palavra também nessa semana, sabe? E Deus falou muito comigo também, sabe? Então tem muita coisa que eu tenho que pôr a mão na massa também aí, né? Precisamos reconstruir, né? Nossas convicções, nossas atitudes. Temos. Nosso aprendizado. Eu acho que a vida é um ciclo, né? Como nós falamos Sim. lá atrás sobre as 4 estações, a vida é um ciclo e sempre tem algo que nós precisamos reconstruir, reformular, estruturar de novo, trazer à existência de novo. Pensando aqui comigo agora que veio aqui, a gente vai reconstruir o tema que foi perdido. Isso! Olha, eu vou deixar para vocês aí. Sabe aquelas 4 estações? Não sei se quem viu. A gente vai fazer novamente, né? Porque nós perdemos o conteúdo. Isso, a gente perdemos, né? Um probleminha aí, né? No canal. E a gente vai reconstruir os temas das 4 estações. Então, se você não teve a oportunidade de ver, vocês vão ter a oportunidade de estar vendo novamente. Nós vamos colocar novamente o conteúdo, Isso. tá bom? Então fica ligadinho, tem muita coisa legal, muito conteúdo bom, como nós já falamos aqui na semana passada. Se você tem um tema específico que você gostaria que nós trouxéssemos para o bate-papo, coloca lá no nosso Instagram, que nós vamos trazendo aqui de acordo com que a necessidade de você de estar aprendendo mais, né? E vamos continuar então falando sobre o livro de Neemias, que ele é muito rico. Nós falamos até aí o 3º, 4º capítulo na semana passada. Sim. E então vamos dar continuidade porque ele tem muita riqueza, né? Só recapitulando um pouquinho, Neemias se dispôs a reerguer os muros, a refazer a cidade de Israel. Sim. Que estava devastada. E como nós falamos na semana passada, ele não usou de coisas diferentes, né? Ele trouxe à existência o talento de cada um na cidade. E ele despertou esse povo e cada um colaborou com aquilo que tinha, né? Cada um fez o dom, exerceu o dom que tinha ali para fazer a reconstrução. Mas aí, a partir do capítulo 6, amiga, começam alguns levantes contra Neemias. Algumas distrações tentam a chegar e afrontar, porque como em qualquer obra, como em qualquer demanda que nós vamos exercer, o inimigo nunca está feliz, né? Vai tentar parar, Ele vai tentar parar, destruir, né? Vai se levantar as ervas daninhas, às vezes até no nosso meio. Sim. E Neemias foi muito sábio. Eu me arrepiava lendo a passagem, porque um certo levante houve ali e chamou ele por 3 vezes para estar indo até lá, e era uma emboscada, né? Nossa. E Neemias não foi. Neemias não se distraiu, ele não se desviou daquilo que ele havia proposto em fazer. E isso nos dá uma grande... um testemunho, nos dá uma valia daquilo que nós precisamos nos atentar. Tudo aquilo que nós somos chamados a fazer, nós precisamos ter cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que vai tirar o foco. Né? Neemias ali foi intimidado. Eles queriam colocar medo, dizer que ele não seria capaz. Até calúnias foi levantada, né? Mas ele não, porque ele sabia primeiro quem estava direcionando o trabalho dele. Deus. Quando Deus está no controle, nada te tira do foco, né? E depois disso, ele
ele estava envolto ali com a reconstrução, né? É aquilo que eu disse, Neemias não parou para falar mal do ciclano, do beltrano, para acusar, para condenar, não. Ele focou naquilo que ele se propôs a fazer. Não importa o que passou, ficou para trás. O que importa é o que eu vou exercer daqui para frente, juntamente do povo, né? E quantas vezes, olha, o Senhor está trazendo aqui agora a minha mente, nós ficamos presos no passado, vivendo de passado, remoendo o passado, o que foi no passado, o erro que aconteceu no passado. Sabe, aquela pessoa que errou com você no passado e você não consegue liberar, e você não consegue fluir, você não consegue ter um relacionamento de novo, você não consegue, se liberta. Porque fica preso no medo, na frustração, na derrota. É porque você está focado naquilo, né? E o medo te paralisa mesmo, né? O erro te impede de prosseguir e te impede de ver algo bom. Se Neemias só tivesse olhado para o erro daquele povo, Neemias não ia se dispor a um trabalho desse. Neemias não teria ido lá por ordem na cidade, né? Então, cada um vai pagar e vai prestar contas de si. Mas e eu? Qual é o meu papel? Na sua casa, qual é o seu papel? Mulher ajudadora. Ajudadora é aquela que vai ornamentar a casa, é aquela que vai cuidar dos filhos, ornamentar os filhos, é aquela que vai ser o suporte do esposo, é aquela que vai levar tudo a Deus em oração, é aquela que vai ter estratégias, não é delegar, porque isso é o sacerdote. Isso. Pede, você, mulheres, pede estratégia para Deus nas suas orações. Porque a gente precisamos muito para não falhar nessa hora, né? Porque a gente, começar por mim, a gente age por nosso impulso, né? O nosso querer. O nosso querer, emoção. Então, você tendo uma estratégia dos céus é diferente, né? É muito diferente. As coisas vão levar a uma posição muito melhor, Sim. né? E nós somos o termômetro da nossa casa, do ambiente, no seu ambiente ministerial, né? Não olhe, é difícil, né? Mas não seja aquela chama que vai só estragar, que vai condenar. Não, venha com as soluções. Seja um agente transformador aonde você passar, no seu trabalho. Seja a solução. Olhe com compaixão, com amor. As pessoas estão carentes de atenção, carentes de aprendizado, carentes de amor. Amor tá faltando. Hoje você vê muito a noticiário, né? Pai matando filho. Olha, eu vi um membro da família que matou 7. Tudo por causa de herança, né? Dinheiro. Então, tá faltando amor. Né? Relacionamento, perdão, né? Temos, eu pego um dos mandamentos que o Senhor me deu e hoje eu trago muito para minha vida, para o meu casamento. Se eu e o meu esposo nós somos um, Deus ele não vê mais a Patrícia e o Gustavo. Ele vê um só. Ele vê um só. Então, se eu estou maltratando ou ele me maltratando, ambos estão sendo maltratados. Porque para Deus é um só. E assim a gente para tudo. No nosso relacionamento, o mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Se você está destruindo o teu próximo, é como se você estivesse destruindo a você mesmo. É mesmo. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente fala, opa, peraí. Aí a gente entende várias coisas. Na mesma proporção que eu sou perdoada, a Vanessa também merece ser. Sim. Na mesma proporção que eu erro, ela também erra. E se eu sou passível de perdão, a minha amiga também. Sim. Quando nós temos essa visão, a ótica muda. E até o nosso senso de justiça muda. Às vezes a gente não entende porque o outro é muito diferente de nós. E talvez ele vai receber de outra forma, vai caminhar e escolher de outra forma, vai levar vários tombos. Ninguém igual a ninguém, né? Não. Mas nós temos que entender que cada um tem o seu tempo, a sua estação. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Sim. E é assim. E Neemias foi um exemplo vivo disso, né? E aí, quando passou essa fase de terem gente tentando tirar o foco de Neemias, e ele se manteve firme no propósito e ele continuou a obra. Sim. Ele não parou, ele não se distraiu, ele não se amedrontou, ele não deu lado, ele continuou no propósito.
E aí depois disso nós vamos lá no capítulo 7, que ele começa então a colocar cada um no seu lugar e na sua função. Cada um, ele começa a delegar. Cada um para o seu lugar e para a sua função. Ei, você tem um lugar e você tem uma função. Sim. Exerça o seu lugar e a sua função. Falamos sobre isso semana passada. Não se distrai olhando a função do outro. Faça a sua com excelência. Isso. É para ser mãe, seja mãe de excelência. Sim. É para ser no trabalho, seja funcionária de excelência. É para ser a chefe, seja a chefe de excelência. E se você tá ali é porque Deus colocou você aí. Ele tem controle de todas. Todas as coisas. Não é metade ou ao parcial. É todas. Sim. Na semana passada ocorreu um fato que me chamou muita atenção e mexeu muito comigo. Eu acompanho várias denominações no Facebook, no Instagram, e houve o óbito de uma pastora que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Keila Ferreira, Sim, da eu Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo. E me chamou muita atenção porque ela não era famosa, pelo menos não para mim. Também não tinha também. Ela não era famosa, ela convivia com os famosos, mas ela não era assim, não ficava tão em evidência. Mas a comoção que a morte repentina dela trouxe, se você entra os relatos de uma mulher idônea, de uma mulher admirável, de uma mulher que transparecia a presença de Deus, uma mulher sábia em aconselhar, uma mulher que deixou um legado não só para pessoas de fora, mas para a família. A nora dela colocou um comunicado, assim, uma homenagem, que eu fiquei honrada. E eu naquele momento eu falei, Senhor, que meus genros futuros tenha esse carinho, esse apreço pela minha vida. Porque ela realmente deixou legado. Deixou um legado de mulher sábia. Você olhar e ver que o esposo estava devastado por essa perca repentina, mas que ela construiu uma história, ela mobilizou aquela igreja, ficou lotada no seu funeral, lotada. Porque era uma mulher que mesmo, ela não precisou dos holofotes. Não. Ela foi alguém de legado por trás das câmeras. Ela tinha isso na essência dela. Ela é reconhecida por Deus, né? Por Deus. Então, assim, eu senti isso também. Mexeu muito comigo e eu falei assim, Senhor, eu quero ter um legado como essa pastora teve. É verdade. Eu quero que se um dia, amanhã, o Senhor me tirar dessa terra, que eu tenha pessoas que vão dizer, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher amorosa, ela era uma mulher que incentivava a prosseguir, eu me espelhava na vida dela, assim, sabe? Só relatos positivos. E você vê, né? As pessoas hoje matam familiar focado na herança. Na herança. Né? E coisas passageiras. Então, você não tem que deixar herança, você tem que deixar legado. Legado. É isso que importa. Né? Essa que é a pastora Keila Ferreira, bispa, né? Ela é conceituada como bispa na igreja. Ela deixou um legado muito forte. Lindo, foi lindo. Lindo. A passagem. O pouco que eu conheci na morte, porque muito eu conheci na morte. O que você está falando me também. Despertou o desejo de ter tido o privilégio de aprender com ela, de ter compartilhado com ela não só do evangelho, mas a vida. Sabe, a tratativa com o esposo, com os filhos, a tratativa com a nora. Eu faço das suas palavras a minha. Eu também não conhecia. E a partir que eu vi, né, essa reportagem, me interessou muito, eu vi tudo isso que você viu e desejei também deixar um legado, porque é muito bonito. Muito. Né? Você vê que as pessoas estavam ali conformadas com a vontade de Deus, mas com o vazio da perca grandiosa de uma mulher que foi muito honrosa porque na não sua é o trajetória. Porquê, né? Tem muita gente que questiona por quê, porque não é porque a palavra que você tem que falar para Deus é para quê? Para quê? Não é o porquê. E aí eu entendo que a reconstrução, a gente aprende aí com esse exemplo e com o exemplo da palavra que vai além do físico. Né? Não é, depois que Neemias reconstruiu os muros, ele foi começar a reconstruir o que no povo? O interior.
Ele foi começar a trazer de É volta de dentro pra fora, né? princípios. Isso. E aí ele começa a ler a Torá, e ele começa a chamar aquele povo ao arrependimento genuíno. Ele começa a trazer de volta a essência, e começa a trazer o arrependimento, começa a trazer a essência de meditar novamente na palavra, de relembrar os feitos do Senhor, o que o Senhor havia feito para o povo de Israel anteriormente e o que o povo estava fazendo agora. Traga à sua memória aquilo que o Senhor já fez em toda a história e aquilo que Ele já fez na sua história, porque sempre tem algo, o Senhor sempre fez algo. Com certeza. Então ele começa a trazer isso à memória, trazer de volta, e aí aquele povo começa a reafirmar a aliança que ele tem. Sabe, amados? Reafirmar a aliança. Todo culto de Santa Ceia para mim, tá, pessoal? Eu me sento à mesa com o Senhor e todo culto é uma vez por mês. Eu reafirmo a minha aliança com Ele. Sim. E eu peço para Ele, um dos meus pedidos é: Pai, que eu não me desvie da Tua presença. Não dá para ficar Que eu não me encante com as coisas desse mundo, que aonde o Senhor for me levar, ou aonde os meus pés forem chegar, que eu nunca esqueça que se não for pela Tua presença, nada me seria atribuído. Eu também, assim, eu sempre peço para Deus, os lugares que às vezes eu sou convidada, ou de eu ir, né? Se Ele não tiver para mim, eu não quero estar. Eu só quero estar onde Ele está. Sim. Né? Porque Ele está direcionando, né? A vida. É isso. Então nós precisamos reconstruir por completo, não é só o exterior. Quantas mulheres, eu falo mais de mulheres aqui, mas homens também se encaixam. Sim, Estão por fora, bela viola, e por dentro Sim. embolorados, amargos, que você solta uma palavra, você joga fel para quem está à sua volta. E toma cuidado, porque o tempo de hoje, a gente não tá mais para brincadeira. Nós estamos sem tempo para tempo. Por quê? Jesus está voltando. As escrituras estão escancaradas aí. Está se cumprindo. E está se cumprindo. Né? E eu vejo que o Senhor está dando uma oportunidade. Isso. E está chamando a atenção da noiva. Eu não vou nem dizer igreja, porque eu não gosto de citar denominações. Sim. Né? O Senhor está chamando a noiva ao arrependimento. E a gente vê pessoas que estão passando por dificuldades, e muitas dificuldades, porque eu vou dizer, nós já falamos sobre isso, a gente colhe aquilo que a gente planta. Sim. Na maioria das vezes a gente está colhendo, porque por mais a gente sempre tem algo para se arrepender, para mudar, para consertar, e a gente colhe o que a gente planta. Existem exceções, como nós falamos semana passada, a história de Jó, ele não merecia e colheu o fel porque o Senhor permitiu. Sim. Existe, mas nós colhemos o que plantamos, na maioria das vezes. Sim. Então, se de repente estamos passando um vendaval, pode ser algo da nossa colheita, lá de trás. Então bate, sacode o pó e segue. Às vezes você endireita nem lembra, as veredas. Às vezes você nem lembra, mas faz muito tempo. Você tem que estar colhendo Agora, né? se você está passando pelo fel como Jó passou, sem ser merecimento, só glorifica como ele glorificou. Por quê? Porque vai passar. É por crescimento. Um período, crescimento. É crescimento. Então para de olhar e ver e jogar sempre no outro. Nós estamos vendo um tempo em que o problema é sempre o outro. O problema é sempre a Vanessa. Porque a Vanessa não faz um café legal pra mim. Porque a Vanessa não ora comigo. Sabe por quê, amiga? Porque é mais fácil. O ser humano vai tudo mais fácil. E a porta é estreita, gente. Não é larga. E eu vou entendeu? dizer pra vocês que eu tô dizendo isso porque todas as vezes que eu vou lá pra minha olaria, e eu vou, mas porque o fulano, Beltrano, meu marido, fica, eu vou lá e descarrego no Senhor. Ele, filha, filha, mas olha o que você também fez. E aí o Senhor me traz, ele desacortina. Sim. E traz também as minhas falhas, me desnuda na presença dele. Só que às vezes a gente está tão cega, as pessoas estão tão cegas que ela só vê e só aponta o outro. Porque o outro fez, porque o fulano. Aí vira um ciclo vicioso, porque aí você é o outro, é a outra, é a fulana, é a beltrana, é a ciclana. A culpa é sempre do outro. Tão acostumado que a hora que você vê já tá
é normal. É normal. Não, E nunca a culpa é minha. não olha pra dentro de você, vê o que tá acontecendo. É igual quando a gente tá na igreja e fala assim, nossa, essa palavra era pro fulano. Não é? Eu já fiz isso, amiga. Sim, mas eu também já. Não, eu sou ser humano. Não, a eu também palavra é já. pro fulano. Às vezes eu olho do lado. É pra ela. Aqui, ó. Tá do meu lado. Toma, fala mesmo, isso Deus. mesmo. Aí você grita. Fala mesmo, né? Porque é só pra E dar eu um vou te cutucão, contar uma né? coisa, que o Senhor... A palavra não volta vazia. É. E se você estava ali também era pra você. Com certeza. É pra todos. É pra todos. Não né? é só pro fulano, pro É. Beltrano, pro Ciclano. É para nós também. É pra E nós temos que ter essa humildade de reconhecer, como Neemias fez, reconhecer o pecado não só dele, mas do povo, dos ancestrais, como intercessor. Ele não reconheceu tacando na cara. E você viu como atrapalha? Se você tá focado que a palavra é pra outro, você Não tá recebe. você não tá recebendo. Porque você tá focado naquilo. Então, atrapalha, gente. E né? ó, isso acontece muito com o cônjuge. Porque o meu cônjuge tinha que ouvir. Não, nós também precisamos em determinado. Sim. Talvez em áreas diferentes, mas É. nós também precisamos. A palavra é pra todos. É para todos. Então, vamos viver um tempo. A palavra, né, nós cremos que vai vir um avivamento. Mas esse avivamento tem que chegar a começar em mim. É me despir de mim mesma. É me despir daquilo que me leva para longe, é parar, é tirar, como diz em Mateus, tira a trava primeiro do teu olho, para depois você falar do teu irmão. Porque às vezes nós estamos tão inertes e tão egoístas, acusando o outro e afrontando o outro, e é isso porque não flui, porque o outro não faz, não flui. E eu falo, olha, eu falo com propriedade. Citando novamente o casamento, todas as vezes que a gente passa, né, altos e baixos, e a gente tem sempre, quando a gente não tem maturidade, porque me fere, porque isso, porque aquilo, você também, filha. Você também tem erros. Você também é passível de perdão, como ele, como o seu cônjuge. Então, isso é para tudo, é numa amizade, é com filhos, é com mãe, é com pai, é com tio, irmãos, é com tudo. É no ministério. Ah, mas o meu líder é insuportável. Ora por ele. Peça perdão a Deus pelos pecados do seu líder. Mas respeite a sua liderança, respeite, obedeça, desde que esteja nos princípios. Esse princípio, eu já levei uma sova de Deus, né? Porque eu e meu esposo teve uma briguinha e eu achava que estava com a razão, né? E ele simplesmente estava me cuidando. Não, mas, né? E Deus falou, foi bem claro comigo. Ele está cumprindo o papel dele. Porque ele é o sacerdote. Você está errada. Eu tive que pedir desculpa para ele. Porque o Espírito Santo falou muito forte no coração que eu estava errada. Sim. Então você tem que ter essa sensibilidade, né? De entender. De entender que você é falho. Infelizmente, nós somos falhos. Nós somos. E eu sempre, em quesito casamento, eu sempre olho para Provérbios que diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói com as próprias mãos. Lá a palavra em nenhum momento vai dizer que o homem torto destrói o lar. Não vai dizer que o homem ingênuo, que o homem omisso, que o homem isso. Não. A palavra diz, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Sim. Ah, mas então aí vai entrar o feminismo, você está defendendo os homens. Não, não é isso. Mas é algo que é a essência que o Senhor colocou sobre nós. É a responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Sim. Nós somos o termômetro, nós temos a sabedoria, nós temos o poder de alicerçar a nossa casa ou de destruí-la. E o princípio de tudo é direção de Deus. Até mesmo quando você vai construir uma família. Sim. Vai pedir a Deus um namorado. Você vai pedir a Deus. Porque se você agir com a sua própria vontade, eu quero aquele, sem direção,
pode dar ruim mesmo. Pode. Né? Não pode dar certo, mas a maioria Não, das vezes dá ruim. Mas nada como a direção. Porque direção. ele prepara, entendeu? E é a mesma coisa em todas as lutas. É difícil, é muito difícil, né? A gente fala assim, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada história é uma. Então, o que a gente está querendo firmar aqui é que nós temos a sensibilidade do Senhor. Nós temos o direcionamento do Senhor e a obediência. Isso. Cada caso, independente, o Senhor vai direcionar e vai tratar de um jeito. Eu não gosto de dizer que é assim, é assado, não pode isso, não. Cada situação é uma situação. O que nós estamos dizendo aqui é que nós temos essa sensibilidade, nós temos esse poder de edificar ou de destruir. Sim. Nós temos escolhas assertivas e erradas, amadurecimento ou não, né? E é isso que nós vamos entender quando só nós estamos ligadas no Pai. Sim. Porque da mesma forma que às vezes Ele vai dizer para insistir, Deus vai dizer para romper. Quantos casos Deus disse para romper? Mas Ele tem que estar no controle, tem que ser a vontade, o desejo dele. E aí não vai ser frustrado, né? Porque até mesmo, né, amiga, se no relacionamento que Deus coloca, né, você com uma pessoa, às vezes aquela pessoa não está na direção, mas é você que Deus colocou ele para trazer ele para a direção. Para a essência. Entendeu? Então, assim, nós temos N casos, né? E nós somos a sabedoria do nosso lar, juntamente com Deus. Com Deus. Mas, enfim, esse foi o tema de reconstrução. Espero que tenha falado muito ao teu coração. Né? Nós falamos sobre os tópicos semana passada e hoje fechamos aí. Cuidado com as distrações. Cuidado, porque sempre vai ter erva daninha no meio da tua caminhada. Sempre. Em todos os sentidos e em todas as áreas. Mas faça como Neemias. Foque naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Foque naquilo que Ele está te direcionando. Não dê ouvidos. Não se distraia. Exerça sua função. Seja igual Estevão. Estevão estava sendo apredejado, e né? Estava focado. Só que ele estava olhos abertos para os céus, né? E aí, não fique só na reconstrução física, mas tenha uma reconstrução interna. Abra mão de antigos paradigmas. Não é que eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso não. É mentira do diabo, nós né? mudamos a todo tempo, nós mudamos todo dia, nós estamos prontas a mudar. O Senhor nos molda todos os dias. Então, certas convicções não fazem mais parte, às vezes não cabe mais. Sempre pautada no quê? Nos princípios, ok? Tudo que nós falamos aqui é pautado nos princípios e na palavra de Deus. O que foge disso é heresia. Verdade. Então, relembre, tenha arrependimento nas suas atitudes, medite na palavra, relembre as promessas do Senhor, os feitos do Senhor. Tem altar. Refaz. Se você o seu altar não tá destruído, refaz, reconstrói de novo, tira as cinzas, coloca, faz o altar de novo, porque você não pode ficar sem altar. Ah, mas tá sujo, reconstrói, tira, limpa e faça o altar. Sempre há tempo para recomeçar. É isso. É isso, amiga. Bom, semana que vem nós estamos aí novamente, né, com a graça de Deus. E que Deus abençoe a todos vocês. E não esqueça de mandar o tema, né? Pra gente estar estudando, tá bom? Compartilha conosco. Que tema, que livro, que mulher da Bíblia talvez. O que você gostaria de compartilhar na mesa de café com a gente? Às vezes é uma dificuldade familiar ali, coisa simples. Mas tudo tá na palavra. Tudo você acha a resposta na palavra. E para você que está aí com a sua aliança enfraquecida, aproveite o tempo, o momento e reafirme a sua aliança com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe você. Ótimo final de semana. Amém. Você também. Amém. Deus abençoe grandemente você, sua vida, sua família. Obrigada. E hoje, logo mais à noite, eu já vou saber se é menino ou menina. Vou querer Semana saber. que vem temos novidades. Eu vou falar, vou dar uma opinião, né? Eu tenho que dar uma opinião. É menino. Será que meu mundo vai ficar um pouquinho azul agora? Vai um pouquinho azulzinho aí, né? Beijo. Beijo, com Deus.